Quando o servo não serve para servir, não serve. Esse é o tema da nossa mensagem. Quando o servo não serve para servir, não serve. Levítico 9, 22. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. 10:1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho e bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrarem na tenda da congregação, para que não morram. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Quando o servo não serve para servir, não serve. Está claro para você esse tema? Podemos ir embora? Já lemos aí, né? O texto já está. Há duas verdades que me são claras quando o assunto é servir ao Senhor. Primeira, todos os crentes são chamados a servir, porque são sacerdotes de Deus hoje. Se não, ouça o que diz o apóstolo Pedro: vós sois geração eleita, maravilhosa luz. Note, fomos chamados. 2, fomos adquiridos por Deus. 3, fomos santificados para Ele. 4, fomos feitos seus representantes e servos. 5, fomos feitos boca de Deus. Todos os crentes. Certo? Todos, não tem exceção. Todos os salvos são assim. Segundo, o Deus exigente do passado é o mesmo Deus hoje. Portanto, servir a Ele no passado e hoje é a mesma coisa. E o autor de Hebreus, com muita clareza, diz: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente e com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí você liga lá com o texto de Levítico 10. Note, de Deus recebemos o reino. Você só está no reino porque Deus permitiu você estar. Eu também. Segundo, de Deus fomos designados servos pela graça. Terceiro, de Deus recebemos o modo de servir. Note, agradavelmente a Ele, reverentes a Ele, piedosamente a Ele. Por quê? Porque Ele é exigente. E nos lembra ser fogo consumidor. Então frisamos, todos os crentes são servos do Deus que é fogo consumidor. E a leitura de Levítico deixa bem claro isso. Mas parece que essas duas verdades têm sido ofuscadas em nossos dias. Basta relembrarmos o passado recente, onde em meio à festa da carne,
muitos que se dizem servos de Deus, primeiro, ou desonraram a Deus prostrando-se diante dos prazeres da carne, ou desonraram a Deus compactuando com a festa mundana. De que maneira? Trazendo suas práticas para dentro da igreja e no altar dele. Ou 2, usando inadequadamente a estratégia de evangelismo sincretista para se colocar no meio do arraial do inimigo. Afirma-se então, em nenhum dos dois casos Deus foi glorificado. E não é mesmo. E não é mesmo. Servir não servem. Escute bem. Servos que não servem para servir não servem. É o que o texto que nós lemos já mostrou. Tanto que o fogo consumidor consumiu. Não é? Em primeiro lugar, então, vejamos o chamado à separação e à consagração dos servos de Deus. Volte comigo sua Bíblia um pouquinho para os capítulos 8 e 9 de Levíticos. No capítulo de número 8, nós vamos ter o chamado de Arão e a confirmação dele no sacerdócio. Enquanto você abre, deixa eu dizer para você que o livro de Levítico é um livro difícil de ler. Ninguém lê o livro de Levítico assim, ai, que maravilhoso, ai, entendi esse verso, que texto maravilhoso, olha que beleza. Não, normalmente a gente lê o texto dizendo assim, meu Deus, o que significa esse negócio de oferta de pombo, de pomba, de cordeiro? E normalmente a gente volta no texto e lê 2 e 3 vezes e ainda vai pedir uma orientação, porque é um livro difícil de ler. É mesmo, é difícil de entender. Está longe de nós, não é? Aquele sistema de sacrifícios que Deus estava impondo. Mas, meus irmãos, assim como é difícil cavar e achar ouro, cavando você acha ouro no texto. Tem que cavar. E tem que cavar com calma, com paciência. É preciso cavar. Note, até o capítulo 7 de Levítico, quem fazia o sacrifício era Moisés. A partir do capítulo 8, será Arão. Então você está diante da dobradiça do sacerdócio no Antigo Testamento. Arão é a dobradiça. A partir dele, os sacrifícios sacerdotais vão ganhar outras normativas, outra direção. E Deus muda então a partir daqui. No versículo 2, diz lá, toma Arão e seus filhos com ele. Então perceba, Deus chama Arão em vestes próprias. Faz sentido? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Né? Você é sacerdote? Sacerdotes de Deus têm vestes próprias. 3. Ele unge os servos. Versículo 2. Coloque as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado e do carneiro. Quando ele diz o azeite da unção, um pouquinho mais adiante, no versículo 12, Deus vai mandar Moisés ungir Arão com o azeite. Servos de Deus são ungidos com o Espírito Santo. Você é servo de Deus? Então você é ungido com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na sua vida. Deus pede um culto diante da congregação para consagrar os seus servos. Está aí no capítulo 8, a partir do versículo 6. Deus identifica seus instrumentos. Capítulo 8, versículo 6 diz, e Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos e os lavou com água. Os servos se submetem a Deus. Versículo 36 do capítulo 8. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. 7. Os servos assumem suas responsabilidades por si mesmos. Capítulo 9, versículo 8 e 9. Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, molhou o dedo no sangue e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. 8. Os servos de Deus começam a servir ao povo de Deus. Versículo 15. Depois fez chegar a oferta do povo, tomou o bode da expiação pelo pecado, que era pelo povo, e o degolou e preparou a expiação do pecado como o primeiro. E 9. Deus manifesta sua satisfação quando secaram as mãos e abençoou o povo. Desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. Note agora. E a glória do Senhor apareceu. A glória do Senhor apareceu. E a glória do Senhor, irmãos, é a satisfação do crente. A glória do Senhor é a satisfação do salvo.
Quando os filhos de Deus, os servos de Deus estão entregues a Deus, há gozo no céu e bênção na terra. Repito, quando os servos de Deus estão entregues a Deus, há gozo no céu e a bênção na terra. Você foi chamado por Deus, santificado por Deus, feito um sacerdote, como Arão foi chamado e feito naquele tempo. Em segundo lugar, o privilégio e as alegrias dos servos de Deus. O versículo de número 23 e 24, que nós acabamos de ler o 23, não é? Agora leia o 24 comigo, que diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilou e caiu sobre as suas faces. Alguém já disse que a estrada da obediência é certa em conduzir os filhos de Deus ao oásis das delícias divinas. Repito, a estrada da obediência, Deus tem prazer em exalar o cheiro suave das vidas que se consomem no seu altar. Deus tem prazer quando um crente é consagrado, é dedicado, é entregue, quando a vida dele está sendo consumida. Não é por ser um pastor missionário, um evangelista, mas por ser um crente onde está. Dentro do hospital, lá onde você trabalha, na escola onde você estuda, na empresa onde você dirige. Se a sua vida está sendo consumida ali no altar de Deus, Deus tem prazer em exalar aquele cheiro maravilhoso. É o bom perfume de Cristo, não é? Deus ama a obediência. Deus ama a consagração. Deus se manifesta no meio do trabalho fiel. Deus honra o adorador inteiro. Deus tem prazer em manifestar sua glória no meio do seu povo. Quando Arão, a dobradiça, que iniciou o sacerdócio efetivo, abarcou com os 2 braços e com fidelidade a obra de Deus, a glória do Senhor se manifestou e houve júbilo. Há alegria no céu e há gozo na terra. Meus irmãos, o maior desejo de Deus é dizer de cada filho seu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o maior desejo de Deus. Olhar lá dos céus para mim e para você e dizer: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Veja, Arão fez o trabalho de sacerdote, capítulo 9, 22, fez os sacrifícios. Arão, depois do trabalho bem feito, entrou na tenda da congregação, está lá no versículo 21 e 22. Este era o lugar onde Deus se fazia presente e só o sacerdote aprovado por Deus poderia entrar. Arão e Moisés, quando saíram da tenda, saíram melhores e abençoaram o povo. Versículo 23. Então a glória do Senhor apareceu ao povo. Que glória é esta? É o aparecimento visível de sua perfeição em forma radiante de luz. O monte Sinai, que fazia o monte estremecer. Uma coluna de fogo no deserto, que protegia o povo durante a noite e aquecia. Uma nuvem no templo, que enchia o templo, não é? Como se fosse fumaça. Porque a glória de Deus é a soma de todos os seus atributos em forma de luz. Em suas manifestações, Deus revelou sua justiça, santidade, verdade, sabedoria e graça. Meus irmãos, a perfeita manifestação da glória de Deus veio ao mundo. É a brilhante estrela da manhã e tem nome: Jesus. Por isso ele disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. Tem luz na vida. Tem luz na vida. Ver a manifestação de Deus em seu dia a dia, na nossa vida, é privilégio de crente. Meus irmãos, o Senhor alegrou-se e aceitou a adoração de Moisés e Arão, e ele consumiu o holocausto. A manifestação de Deus trouxe grande alegria. Meus irmãos, o servo que não serve, não serve. Mas o servo que serve, serve e produz gozo ao coração de Deus que se manifesta no meio do seu povo. Você realmente quer a manifestação de Deus na sua vida? No meio da sua família? No meio da igreja? No meio do seu trabalho? Quer de verdade, de todo o seu coração? Então sirva ao Senhor. Dê toda a glória a Ele. Deixe a sua vida como um sacrifício ser consumida no altar da obediência. E na medida que ela vai sendo consumida e vai produzindo cheiro suave nas narinas de Deus, o próprio Deus manifesta a sua glória no meio do seu povo, traz alegria, traz bênçãos, traz milagres, meus irmãos.
Deus se alegra em que os seus o sirvam. Quando estes o servem, ele se manifesta, ele alegra-se, ele revela-se, ele opera gerando mudanças e bênção, ele produz alegria. Prefiro estar no teu átrio um dia do que em qualquer outro lugar, meu. Porque na tua presença há delícias. Terceiro lugar, o perigo e as consequências aos que servem. Perigo e consequências. O capítulo 10, verso 1 e 2 diz para nós que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles colocaram fogo no incensário que eles tinham, trouxeram este fogo diante de Deus e Deus o considerou estranho, e porque eles fizeram dessa maneira, Deus os consumiu. Deus manifestou-se como fogo e realmente destruiu eles, matou eles. Escute o que eu vou te dizer. O altar do Senhor é um lugar perigoso. O altar do Senhor é um lugar perigoso e dele ninguém zomba. O altar do Senhor é um lugar perigoso. Ele tanto eleva quanto abate. Ele tanto abençoa como julga. Ele tanto levanta como faz cair. Ele tanto atrai como dispersa. Isto porque o Senhor vê além da carne. Ele vê a motivação do coração e a pronta obediência aos preceitos dele. Se não vejamos, o efeito obediente de Arão agradou a Deus que se manifestou diante do povo. Isso trouxe honra a Deus e ao mesmo tempo prestígio a Moisés e Arão. Gerou confiança. 2 filhos de Arão se encantaram pela bênção mais do que pelo abençoador. E aí é o perigo. Quando Deus for menos importante para nós que suas bênçãos, estamos em grande perigo de cair no abismo profundo da idolatria pessoal. Quando Deus for menos importante para nós do que as suas bênçãos, estamos em grande perigo de cair no abismo profundo da idolatria pessoal. Eles fizeram seu trabalho de maneira relaxada. Versos 8 e 9 diz que eles estavam bêbados. Estavam embriagados. O culto a Deus deve ser feito de forma racional. Qualquer outra coisa fora disso, Deus rechaça. Mas alguns têm se embriagado pelo prestígio, outros pela posição, alguns pelo benefício, outros pela carnalidade, e Deus não aceita um coração dividido ou um louvor misturado. Não. Deus aceita um coração simples, mas todo dele. Somente dele. 2, eles fizeram de forma irreverente. Trouxeram um fogo em seus, não no do Senhor, incensários. E não do azeite da unção, mas um fogo que era qualquer fogo. Eles não reverenciaram o caminho do Senhor. Eles quiseram construir a sua própria maneira de adoração. Eles quiseram estabelecer seu próprio modo de servir a Deus. E Deus não aceita, irmãos. Porque Deus tem sua própria estrada. Ele tem o seu próprio caminho. E o que Ele quer é cada um de nós dentro desse caminho. Tão somente. Terceiro, eles desconsideraram o mandado do Senhor. Desconsideraram. É o que diz o versículo 1. E Deus não aceita. Exemplo. Caim quis estabelecer seu próprio sistema de culto a Deus. Deus rejeitou. Uzá, mesmo sincero, quando a arca de Deus caía, tinha ordem para não tocar, a não ser os responsáveis. Mas ele foi tocar e foi fulminado. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Pensaram que podiam enganar a igreja. Enganaram a igreja. Mas não enganaram a Deus. E aí Deus fulminou os dois. Deus é fogo consumidor, irmãos. Por isso que o altar é um lugar perigoso. Meus irmãos, isso deveria nos fazer tremer. Cada um de nós. Seja quem vier para pregar, ele subia em oração, dizendo: eu dependo do poder do Espírito Santo, eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Porque o altar do Senhor é um lugar santo. Deveríamos agir em cada serviço ao Senhor com máxima dedicação, capricho, cuidado, temor, tremor, fidelidade, santidade. Nosso Deus é fogo consumidor.
Não devemos jamais nos acostumar com o sagrado, ao ponto de tratarmos coisas de Deus como nada, como de pouca importância. Meus irmãos, para o Senhor é o melhor. Para o Senhor é o mais santo. Para o Senhor é o perfeito. Para o Senhor é a melhor dedicação. Porque o servo que não serve para servir, não serve. Não serve. Em último lugar, a preeminência do Senhor através da vida dos seus servos. O capítulo 10, versículo 9 a 11. Leia comigo. Vinho ou bebida forte de teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos do Senhor, que ele lhes tem falado pela mão de Moisés. Finalmente, o trabalho do servo é tornar preeminente o seu Senhor. Foi como João Batista disse, que ele cresça e que eu diminua. É assim que deve o servo viver. E como é que o servo deve fazer isso? Primeiro, não se deixando embriagar. Versículo 9. Não bebam quando entrardes na congregação do Senhor. Meus irmãos, há muitas pessoas embriagadas com esse mundo, por exemplo. Mas o mundo passa, as glórias humanas passam, as ambições altivas levam às quedas profundas. Então a Bíblia diz, encham-se do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não nos encher, morreremos. Morreremos na comunhão, na fé, no amor, na Senhor, como Ele quer. O capítulo 10, versículo 9, diz exatamente isto. Isto fará visível a diferença entre o santo e o profano. Isto gerará temor e ensino aos nossos filhos, especialmente os da fé. Versículo 11. Então as futuras gerações aprenderão que o fim supremo de nossas vidas é o Senhor, é a glória do Senhor, é a vontade do Senhor, e Deus sendo glorificado, nós seremos realizados. Esta é a nossa felicidade. E eu quero caminhar para o final. Se já entendemos e atendemos o chamado do Senhor, somos servos. Escute o que eu vou te dizer. Ele tem prazer na sua vida. Lembre-se disso no seu caminhar. Se você já atendeu o chamado e é crente, Deus tem prazer na sua vida. Segundo, os servos que não servem, não servem, irmãos. Terceiro, há alegrias múltiplas aos que são consagrados ao Senhor. Uma delas é ver a mão de Deus em tudo que fazemos. Sabe qual é uma das delícias da vida de José? É aquela frasezinha que diz, e tudo que José fazia, Deus... Você já pensou se isso um dia for realidade na sua vida? Pode ser? É claro que pode ser. Deus tem prazer na vida do crente. E você pode ter essa bênção como José teve. Quarto, o altar do Senhor é bênção, mas é um lugar perigoso. Não se acostume com o sagrado ao ponto de querer fazer a obra de Deus do seu jeito. Ele não aceita. Ele tem seu próprio jeito. E último, o maior trabalho do servo é tornar o nome do Senhor conhecido e adorado. É Ele quem tem que aparecer, não a gente. É Ele, é o nome dEle. Termino. Quem não serve para servir, não serve. Está claro para você? O reino de Deus tem o Senhor. Os demais são servos. Faz sentido? Faz sentido? E o Senhor, irmãos. E não nos embriaguemos com as ilusões e orgias deste mundo, que cedo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor é aquele que permanece para sempre. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós somos teus servos. Mas se nós não servimos como o Senhor quer, aí não serve. O Senhor nos chamou das trevas para a luz. Nos fez nação santa, sacerdócio real, para que nós, neste mundo de trevas, anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Livra-nos de nos embriagarmos com este mundo perdido e podre. Livra-nos de querermos comungar com hábitos, costumes e práticas idólatras vis que levam só a destruição e miséria.
Guarde-nos do mal, Senhor. Ajude-nos a ser um povo humilde, simples, mas que teme e treme da tua palavra. Que não se esquece que o Senhor é o Deus Santo, que é o fogo consumidor. Ajude-nos a guardar a fé. Ajude-nos a obedecer o teu estatuto. Ajude-nos a andar contigo de tal maneira, Senhor, que nas nossas vidas o Senhor não só tenha prazer, como também seja glorificado. Guarde a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou